A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja mais uma vez derramada na tua vida, na tua casa, no teu ministério, no teu trabalho. A paz do Senhor que nós trabalhamos antes do intervalo, ela possa ser abundante na tua vida, possa ser transbordante na sua vida. É muito bom viver debaixo do cuidado do Senhor. A noite negra, ela existe. Você tem sido assolado por ela, eu também. Mas quando chega pela manhã, nosso coração ele se acalma. Enquanto outros tiram as suas próprias vidas, você consegue, através de um fôlego sobrenatural de Deus, inspirar graça e expirar, jogar para fora toda ansiedade, angústia e preocupação. Já trabalhamos a primeira graça do Espírito, o amor agape. Trabalhamos a segunda graça do Espírito, a alegria, raira. Trabalhamos a terceira graça do Espírito, a Irene, a paz. E agora nós vamos tratar da longanimidade, também conhecida como paciência, que em grego, vou soletrar para você: M de Maria, A de amor, K de kiwi, R de rato, O de ovo, T de tatu, H de homem, U de uva, M de mulher, I de igreja e A de amor. Macrotúmia é a longanimidade, a paciência divina e a paciência humana. Entenda que toda a graça que compõe o fruto do Espírito também compõe a ação de Deus. Ele não dá nada e não vive nada que não seja compartilhada conosco nesse aspecto, naqueles atributos que são comunicáveis. Essa palavra macrotúmia traz a ideia de longanimidade. Longo, comprido. Longanimidade, paciência. Ambas são palavras muito fortes, muito expressivas. Interessante observar que se diz com mais frequência que uma pessoa tem pouca paciência. Ele tem pouca paciência, ele tem uma paciência curta, mas você não vê ninguém falando assim: olha, esse aí tem uma paciência longa. Parece que nós conseguimos reconhecer muito mais facilmente a falta do que a existência. Nós reconhecemos pessoas que não demonstram amor, que não têm alegria, que não têm paz, mas parece que a gente não consegue identificar aquelas que têm amor, têm alegria, têm a paz e têm a paciência. Quem é uma pessoa que você convive, que é uma pessoa que você pode falar: essa pessoa tem uma paciência longa, tem uma longanimidade longa, ela demora em estourar, em explodir? Há pessoas que têm sido trabalhadas fortemente em relação a isso. E eu me alegro no meu ministério por fazer parte disso. Outras eram pessoas que eram mais longânimas e agora perderam a paciência. Perderam. A gente tem que retomar. Tem que começar novamente a trabalhar. Aquelas que eram iracundas e perdiam a paciência, os cristãos com pavio curto, tem que continuar se aprimorando. Cada vez mais esse ciclo de explosões ele tem que ser aberto. Então, se a pessoa tinha esta falta de paciência, essa explosão 3 vezes por dia, passa uma vez. Passa uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, até que cada vez mais essas explosões elas ficam no passado, apenas como memória. E aqueles que tinham e perderam, tem que retomar. Cito novamente o texto de Apocalipse.
Se você perdeu o primeiro amor, e aí eu ouso, se você perdeu esta paciência, volta lá atrás para descobrir aonde que foi que ficou. Aonde que você, em vez de ser positivamente transformado, foi malignamente transformado. E retoma. Seja abençoado nessa área. Longanimidade expressa uma certa atitude para com pessoas e eventos. Tá? Então, entenda que a ação da longanimidade é algo que você expressa com terceiros. Você não expressa consigo mesmo. Dificilmente você vai perder paciência com você e você vai começar a se bater. Não. Você perde a paciência com os outros. Longanimidade expressa uma certa atitude para com pessoas, eventos, situações. Expressa a atitude para com as pessoas de nunca perder a paciência por pouco razoáveis que elas sejam, e de nunca perder a esperança com relação a elas, por menos agradáveis e dóceis que sejam. Vou repetir. É um conceito importante. Longanimidade, paciência, expressa a sua atitude com pessoas, por menos que elas sejam razoáveis. Então, independente se a pessoa ela é uma pessoa razoável ou não, você tem que trabalhar a ser longânimo em relação a elas. E por menos que elas sejam dóceis, você também tem que trabalhar a longanimidade. Mas pastor, você não conhece? Não conheço. Mas eu conheço as Escrituras. Sinceramente, não importa a minha experiência ou a sua experiência, importa o que as Escrituras dizem. É muito fácil você demonstrar amor e paciência com uma pessoa que lhe é importante. Mas e aquela pessoa que te magoa? E aquela que te entristece? É com essa que você tem que trabalhar. Aquela que é boazinha com você, que te ajuda, que está sempre te dando bombom. Não, essa aí, você demonstra também paciência com ela. Mas você tem que demonstrar mais paciência com aqueles que te agridem. Isso é um trabalhar, é um exercício. É como você vai na academia. Aí às vezes eu vejo os posts lá, o Moisés está bem motivado, ele posta toda hora. E aí vejo às vezes outras pessoas na academia e você começa com pesos mais leves e você vai aprimorando. Não adianta você ficar com peso levinho o resto da vida. Você tem que desenvolver e você tem que crescer. A paciência é a mesma coisa. A longanimidade expressa a atitude para com os eventos de nunca admitir derrota e de nunca perder a esperança e fé, por mais obscura que seja a situação. Então você também tem que estabelecer a longanimidade e a paciência em relação às situações. Então você está passando por lutas e dificuldades. Nós temos acompanhado lá a luta da nossa irmã Diene junto ao INSS. Tem que ter paciência. Tem que ter perseverança. Muitas coisas que não dependem dela e a pessoa vai e faz. Aí passa um tempo, vai lá, faz o exame. Ore por ela. Aí o cara tem que apresentar o relatório em 30 dias. Aí o cara não apresenta. Aí passa. Aí leva para o INSS. Aí está em greve. Paciência com eventos. Paciência com situações. Citei o caso do nosso irmão André. Foi lá fazer a visita, a viagem dele para São Paulo, buscar material, voltando, puf, parou o carro, parou o caminhão. E agora? Caminhão novo, já saiu da oficina, já gastou um tanto. E tenta arrumar, não consegue, leva guincho, e arruma, e vai, e é isso, é aquilo. Paciência, longanimidade. Respira e continua caminhando. Respira, Luísa. Ela está respirando, senão ela teria morrido. Ela está respirando. Expressa a atitude para com os eventos de nunca admitir derrota e de nunca perder a esperança e a fé, por mais obscura que a situação seja. E aí voltando ao nosso irmão André. E aí, chegou o guincho? Não. E passa 1 hora, passa 5 horas, passa 10 horas, passa o dia. Cadê o guincho? Nunca admitir derrota e nunca perder a esperança e a fé,
por mais obscura que a situação seja. E aí quando eu falava com ele no telefone, eu via que o coração dele estava como uma ameixa. Mas ele falava assim: eu confio em Deus. Eu confio. Vai acontecer. Vai resolver. E aí quebrou isso. Não resolveu. Vou continuar. Por mais obscura que a situação seja, por mais incompreensíveis que os eventos se mostrem, ou por mais severa que também possa ser a correção divina, não é a consequência só da perseguição, é a consequência do seu pecado. Com a consequência do seu pecado, você também tem que ser paciente. As pessoas, já falei para vocês no primeiro período, trocam o tempo com Deus por tempo de trabalho. Você ainda não entendeu que a tua prosperidade não é proporcional às horas que você trabalha, mas é em você ser eficiente e eficaz dentro daquele tempo que Deus te colocou para fazer aquilo. Se você ocupa o tempo para outras coisas, você vai ter danos. Semana que passou eu fui bem relapso em relação aos meus exercícios, entendeu? Eu passei dos 50 anos, minha mãe não gosta que eu falo, desculpa, mãe. Minha mãe tem cara de 30, mas tem um filho de 50. E aí quando você para de fazer exercício, você começa a ter dores. Ainda estou longe da época do condor, entendeu? Dor aqui, dor ali, mas é bem isso. Se você não se esforçar, seu corpo ele vai travando. Se você não se esforçar em ser paciente e longânimo, a trabalhar com as situações, o que acontece é que você definha. Há correção divina. Há consequências para os seus atos. Da mesma maneira que se eu continuar não fazendo exercício, eu dei umas andadas de bicicleta aí e tal, vai ter consequências. Se você se afasta de Deus, há consequências. E não adianta você fazer biquinho. Não adianta você, agora eu não vou mais ajudar a igreja. Agora eu não vou mais participar dos cultos. Agora eu vou dormir. Agora eu não vou mais dar meu dízimo e minha oferta. Agora eu não vou mais trabalhar na casa do Senhor. Deus não está me ajudando, eu não vou nem ler, nem falar dele. Você só está estendendo a amargura no seu coração. Porque apesar de eu e você termos uma longanimidade curta, a de Deus ela é longa. Ele tem toda a sua vida para trabalhar isso na sua vida. Ele tem toda essa vida, todo esse tempo. 80, 90, 100 anos. Ele não tem pressa. Só que você geme. Continua nesse caminho. Eu falo para as pessoas, você está seguindo esse caminho, está dando certo? Continua. Mas se não está, vamos tentar outro. Vamos tentar outro caminho. Longanimidade é uma qualidade da qual os comentaristas do Novo Testamento têm dado muitas definições. Muitos comentários. E eu pesquei alguns em que homens falam da longanimidade ou da paciência dentro do Novo Testamento. Primeiro, a mente suporta por muito tempo antes de dar lugar à ação ou ira. Você consegue, através da paciência, através da conscientização da sua mente, suportar mais do que você imagina. Porque a palavra de Deus diz que Ele não dá nenhum fardo que você não possa suportar. Então, se você está passando, é porque você consegue suportar. Você não vai morrer. Paciência é o autocontrole que não se apressa em retribuir o mal sofrido. Você sofreu injúria? Foram maus com você? Te trataram mal? A paciência é esse autocontrole em não devolver a ação equivalente ou maior do que você sofreu. Paciência também é a tolerância que suporta as injúrias e as ações malignas sem ser provocada a ira ou a vingança. Tem uma série que eu assisto com a minha filha que fala assim: não fica louco, não fica bravo, se vingue.
Antibíblico. Antibíblico. A vingança, ela é antibíblica. Tenacidade com que a fé vai suportando. Apesar de você achar que você está murchando, o que está acontecendo é que a tua fé está crescendo. Cada vez você suporta mais. É como se fosse um calo espiritual, em que não é qualquer pancada que vai te derrubar. Tenho certeza que na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, as lutas e dificuldades têm gerado mais fé. Aqueles que são cristãos, gera fé, resistência, uma palavra que está aí na moda, resiliência. Você consegue ir mais, você consegue avançar mais, você consegue segurar mais o fôlego debaixo d'água, você consegue correr mais 1 quilômetro, você consegue levantar 1 quilo a mais de peso. A paciência é um grande remédio. Parece que você olha para a situação subindo num patamar. Eu lembro que eu li um livro, há uns 10 anos atrás, em que mostrava uma grande montanha. A pessoa teve uma visão espiritual de uma grande montanha. E aí naquela grande montanha a pessoa, ela lutava contra situações de demônios ali com as armas que tinham. E conforme a pessoa ela ia se fortalecendo, ela conseguia olhar para um segundo patamar, um segundo andar daquela montanha, um segundo platô, digamos assim. E aí ela buscava de alguma forma, algumas pessoas ajudavam e ela subia para esse segundo nível e ela já olhava para as lutas que tinham no primeiro nível de uma maneira diferente. E aí o que acontece é que aquela pessoa começou a ajudar os outros. Começou a ver que haviam outras armas espirituais à disposição e falou assim, olha, usa essa. E as pessoas cada vez mais elas começaram a crescer e passar para o segundo, e ele passou para o terceiro, e não quer dizer que as lutas elas diminuíram. Você começa a lutar com lutas mais graves e mais sérias. Mas a grande bênção é que Deus está sempre com você. E a outra bênção enorme é que você pode ajudar vidas a passar pela mesma luta e dificuldade. É um grande remédio, a paciência. Uma vez que você é mero homem, nunca peça a Deus uma vida sem problemas. Pastor, eu não quero problemas na minha vida. Vai para o cemitério. É lá que você não tem problemas. Peça a Deus longanimidade. Graça. Senhor, me faz forte. Me conserva lutando na batalha. Às vezes eu leio uns textos do Antigo Testamento, daquelas batalhas, e são interessantes as batalhas de Davi, os seus valentes, os valentes de Davi. Acho que o Alex falou que está em Crônicas, ele deve estar no meio dessa brincadeira aí. E aí a palavra fala que o cara lutou tanto que a espada ela colou na mão. É como se ele pegasse e fosse assim, a espada não caísse. Lógico que não é isso, né? Mas ela ficou grudada. A mão ela fechou de tal maneira que ele está hábil naquela luta e naquela batalha. Peça longanimidade ao Senhor, resistência, até você aprender. Porque Deus ele permite a luta até o momento do que você tem que aprender. A paz é o poder de levar as coisas até o fim. Casamento, trabalho, sonhos, planos, leitura das Escrituras. Estava falando com a Rayane essa semana, ela falou assim, eu vou conseguir ler o Novo Testamento até o fim do ano. Que alegria! Eu quero continuar. Que vontade! Quem que põe isso no coração dela? A longanimidade. De, em momentos em que está difícil, ela continuar lendo. Macrotúmia não é uma palavra do grego clássico, mas entrou no vocabulário cristão com uma grandiosa história, porque é uma das grandes palavras do Antigo Testamento. No Antigo Testamento manifesta-se em 3 esferas esta paciência. Primeiro, nós já falamos, nós vamos só aprofundar. Com acontecimentos, eventos, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Não se refere a você em especial. O ambiente de fora. Nossa irmã Diene pede para que
Ore para que o Senhor possa preparar um novo lugar, porque as pessoas que estão à volta dela e xinga, e briga, e festa e tal, e ela não consegue dormir, e tem aqueles momentos de muita dor. Paciência, nossa irmã Diene. Significa paciência com os eventos. Deus, me dá longanimidade para poder continuar sobrevivendo, até que eu achar que eu aprendi e possa me preparar um local. Significa paciência com os eventos. Se atribui a grandeza de Roma à sua política e à sua longanimidade. E essa longanimidade foi expressa pela determinação de Roma de que nunca faria paz em condições de derrota. Era uma forma, era um pensamento de Roma. Nós nunca vamos fazer paz em conceitos de derrota. Eu vou continuar lutando. Vou continuar lutando. Não faça paz em tempo de derrota. Você perdeu. Eu não consigo mais lidar com tal pessoa, abandonei. Não faça, não desista. Os romanos tinham a perseverança que podiam perder uma batalha, até mesmo uma campanha, mas não admitiriam perder a guerra. E a guerra é a guerra da sua vida. Não perca a guerra da sua vida. Você pode perder batalhas. Se chegar o momento da nossa irmã Diene ter que mudar para um outro lugar, eu fiz a minha parte. Eu fiz o que eu podia fazer. Estava lá na estrada com o caminhão, fiz o que eu podia fazer. Estava lá fazendo tal coisa, eu fiz o que eu podia fazer. Disse que o teste de um exército é de como ele luta quando os soldados estão famintos e cansados. É muito fácil você dizer que é cristão. Dá um close aqui. Não é fazer nada, não. Tá só aquelas coisas do jornalismo. Dá um close aqui. É muito fácil você dizer que é cristão com saúde, sem problema emocional e com dinheiro no banco. Que coisa fácil. Eu sou tão amoroso a Deus. Santos. E na luta? Por que você acha que você passa por lutas e dificuldades? Se não é para gerar em você mais perseverança, mais longanimidade. Não é o diabo, é Deus. Ele quer você mais parecido com Cristo. E se for necessário para trabalhar, vou voltar a Diene de novo. Se for necessário para trabalhar a longanimidade no coração dela, não vai ter um vizinho fazendo festa, vai ter 2, vai ter 3. Está amarrado, pastor. Não é amarrado. É o aprendizado. Nós vivemos situações e eventos porque Deus permite para que nós cresçamos. O teste de um exército é de como ele luta quando estão famintos e cansados. Longanimidade é o espírito que não reconhecerá nem admitirá a derrota. Eu não vou desistir. Para aqueles que gostam, filme da década de 80, você assistiu os filmes do Stallone, Rocky, entendeu? Em que Rocky Balboa, Olho de Tigre, e você vê aquele homem apanhando, o cara cansa de bater nele. Aí ele dá aquela viravolta, a gente sabe o que vai acontecer, mas dá aquela emoção, entendeu? Não admitir a derrota é longanimidade. É claro que aquilo é um filme. É claro que ninguém consegue ficar tomando pancada daquele tipo lá, daquele jeito, se você assistir o filme. Não é isso. Mas as lutas da vida, elas têm que fazer com que você continue caminhando. Não que desista. Você pode tomar um fôlego, dar aquele suspiro, mas continua caminhando. Primeira esfera, paciência com as coisas que acontecem na vida. Você não é livre de problemas. Não é. Dentro da igreja, não é. Pastor, não é. Não é. Segundo, paciência com pessoas. É claro que as pessoas elas estão dentro de eventos. Mas a gente sempre olha para a situação primeiro e depois olha para as pessoas. Significa paciência com as pessoas. Significa o espírito que nunca perde a paciência com as pessoas. Isso é difícil, hein? Isso é difícil. Nem a esperança com elas. São duas faces da moeda. Paciência de não desistir, não explodir com ela e também de não jogar a toalha. Olha para a pessoa que está próxima de você com os mesmos olhos de Jesus. Pastor, é Jesus, né? Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, sendo apedrejado,
Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nós temos que olhar para as pessoas como pessoas que têm que ser resgatadas. Por isso que nós temos que ter paciência. Nós temos que olhar para as pessoas como pessoas que precisam ser cuidadas. Por isso que você tem que ter paciência com elas, mesmo que elas não tenham entendido. Essa semana a minha filha falou assim: pastor, papai, preciso estudar física, mas você não vai brigar comigo não, né? Porque você falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes, você não entendeu isso ainda? Paciência é você não estourar com a pessoa. É claro que eu ainda tenho que trabalhar isso. Apesar de eu ser um ungidão, você sabe disso, né? Eu também perco a minha paciência. Mas você também tem que ter esperança pelas pessoas, que as pessoas em algum momento vão mudar. O ministério pastoral vive nessa vertente. Se eu achasse que você não muda, não iria mudar, eu ia jogar a toalha também. Mas Deus, ele vai alimentando. Vai, liga de novo, insiste mais uma vez, manda uma mensagem, manda um versículo. Nunca se tornará, quando você age assim, isso nunca se tornará em amargura. Você nunca concordará que é o fim. Nesse espírito de qualidade, o Antigo Testamento vê a origem das coisas mais importantes da vida. A paciência é a base do perdão. Por que Jesus Cristo te perdoou? Por que Deus te perdoou? Me perdoou? Por causa da sua grande longanimidade. É uma grande longanimidade. É como aquelas gominhas, aquele elástico. Você vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. A sua história é tão rápido. Parece aqueles balão Peba. A Luísa fez aniversário, dia 23 de agosto. E aí eu comprei os balões lá. E aí quando eu começava a encher, ele pá, estourava. Ou então eu puxava, né, para ele ficar um pouco mais, parava na minha mão. A paciência de Deus, ela não estoura. Então, vai estourar, tem o dia do juízo. A paciência é a base do perdão. É o espírito que leva o homem a adiar a sua ira. Provérbios 19:11. Provérbios 19:11 diz assim, a palavra de Deus em Provérbios 19, verso 11: a discrição do homem o torna longânimo, paciente, e a sua glória é perdoar as injúrias. Como que este homem de Provérbios é reconhecido como um cara, como uma pessoa que perdoa as ofensas que vão a ele? Pastor, mas a pessoa não é trouxa? Não é. Se a pessoa que perdoa as injúrias é trouxa, então Jesus Cristo é. O próprio Deus é. Como isso é impossível, perdoar injúrias é um ato divino de Deus. É um ato da ação de Deus na sua vida. Você olhar para uma situação que você tem razão e você não levar vias de fato, é a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. É o Espírito que leva o homem a adiar a sua ira e recusar-se a ficar irado. É meio caminho andado para o perdão. Você decide não se irar. Você está vendo aquela pessoa vociferando, é uma palavra boa de livro, né? Vociferando. E você está lá. Eu vi uma imagem, não sei se cheguei a comentar com vocês. Quase que eu postei no grupo, mas eu não postei. Aparecia lá um macaco, entendeu? Com a mão assim no queixo. E aquele leão, né? Fizeram a montagem, a leoa com a boca aberta assim, como se fosse comer aquele macaco. E ele tranquilo, tranquilo. Recusar-se a ficar irado é meio caminho andado para o perdão. Além de ser a base do perdão, o perdão ele é a base da humildade. O que é humildade? É você considerar os outros mais importantes do que você. O paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso de espírito. Eclesiastes capítulo 7, verso 8.
Ixi, perdi Eclesiastes. Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Ah, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, está lá atrás. Obrigado. Eclesiastes 7:8 diz assim. Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Aqueles que não encontraram ainda, página 699. Na sua Bíblia. Na minha Bíblia, claro. Entendeu? 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é você ter paz, ser longânimo, do que ter certeza e você entrar em vias de fato. É claro que você não vai negociar seus valores, seus conceitos. Não é ser um banana nesse aspecto. Longanimidade impede o homem de colocar-se no centro do quadro e de fazer dos seus sentimentos o padrão para tudo. E é um grande problema, porque nós gostamos de estar no centro. O mundo existe para me servir. O mundo existe para satisfazer os meus desejos e as minhas vontades, o meu querer. Quando você faz isso, quando você pensa isso, não tem base de negociação. Longanimidade é fazer... A longanimidade impede você de fazer dos seus sentimentos o padrão para tudo. Você não é a referência. A referência é Deus. Se você achar que você é a referência de paciência, mas eu sou tão... Não, já começou. Quando você começa a frase falando eu sou, já está complicada a coisa. Você tira a referência de Deus e coloca a referência de você. Você não é referência de nada. A referência é Deus. E quando você se comparar a Deus, você vai ver quão falho você é. E quão a outra pessoa também é merecedora da misericórdia. É obviamente também o alicerce da comunhão. A longanimidade é a base da comunhão. Como que você vai ter comunhão com alguém que não é paciente? Por que a grande maioria dos casamentos acabam nos dias de hoje? Não só nos dias de hoje. Pela falta de longanimidade. É claro que tem muitos casamentos que tem a violência, tem o feminicídio, tem a agressão. Não é isso que eu estou falando, mas a maioria acaba por coisas tão bobas, por falta de paciência das pessoas, falta da paciência no mudar, no ser transformado. Eu quero que seja segundo o meu padrão, segundo a minha vontade. Se você não fizer isso, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Está lá em Provérbios 15:18. O homem que é irado, ele cria discussões. Tem uma frase lá do Che Guevara que fala assim, que eu vou endurecer sem perder a minha sensibilidade. Tem outra frase de outra pessoa que fala assim, se há uma questão, eu sou contra. Tem pessoas que são contra em tudo. Eu não aceito nada, tudo eu sou contra. A palavra de Deus diz que aquele que é iracundo, ele cria discussões. Mas o longânimo, ele fala assim, vamos acalmar. Vamos pensar melhor a respeito disso. Calma, vamos acalmar. O homem que sempre está com o dedo no gatilho da sua ira destrói a amizade, destrói a comunhão. O homem cujo gênio está sob controle solidifica a comunhão e não deixa surgir a contenda. Você começa a sentir o cheiro da discussão. E você ou se afasta dela, ou você tenta eliminar aquele foco. É como fogo. Você começa, onde tem fumaça tem fogo. Você está sentindo um cheiro de queimado? Vai atrás. Elimina aquele foco. Porque se você não eliminar aquele foco, aquilo pode destruir tudo. Foi aquele exemplo que nós demos lá, que o nosso querido Sebastião falou, de que pegou fogo numa barraca, pegou fogo em tudo. Isso acontece muito em barracos de favela, um grudado no outro. Aconteceu um acidente, pega fogo em tudo. A longanimidade ou paciência também é a base da verdadeira sabedoria. Você começa a olhar as coisas de uma maneira diferente. Você começa a exercitar a tua mente a pensar a respeito das coisas antes de fazer. É aquela história de que se fala assim, olha, você está para estourar, conta até 10. É o tempo para você pensar.
Você medir as consequências do que você vai fazer. A pessoa te fechou, bateu em você. Para pensar qual é a consequência. Eu vou sair, dar um tapa na orelha, vou pegar um revólver e dar um tiro. Qual a consequência disso? Nós temos visto na mídia a história da menina lá, que é dentro da casa dos pais, o cara tinha revólver, tinha arma, não sei o que, e aí a menina pegou. Eu não consigo crer que a menina queria matar a outra, mas fez uma brincadeira, que seja, entendeu? Eu não sou polícia, não conheço o processo, mas a situação teve consequência. Aquela menina, quando ela foi fazer a brincadeira, ela não pensou na consequência. Não pensou. Ela não conseguiu pensar, pô, e se essa arma tiver com a bala, tiver carregada? E se eu atirar e realmente matar? E se eu for atirar sem bala e aquela minha amiga tomar um susto, escorregar e cair para trás? Gente, a paciência é a base para você tomar decisões com sabedoria. É o tempo, é o fôlego. Às vezes eu falo para pessoas, falo assim, a situação está numa situação que você não consegue lidar, se afasta. É melhor você se afastar, não é a melhor decisão, mas é melhor você se afastar do que continuar discutindo ali. A palavra de Deus diz, não se deixe pôr o sol sobre a sua ira. Mas também não vá querer resolver a coisa no fogo da situação, porque você pode piorar. É a base de toda a sabedoria humana. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14, 29. A ação inconsequente, ela mostra loucura, não sabedoria. Antes de você decidir, pense. Vou falar mais um pouco à noite também. Acho que é o Salmo 42 que a gente vai falar. O povo de Israel no deserto, eles tinham uma coluna de fogo que aquecia eles no frio do deserto e uma coluna de nuvem que os protegia do calor causticante do deserto durante toda a parte do dia. Quando aquela coluna se movia, eles se moviam. Quando ela parava, eles paravam. Nós temos que desenvolver isso nas nossas vidas. Você tem que saber que o esperar, essa longanimidade, por mais que seja incômodo, você tem que aplicar na sua vida. Ontem a Jenny falou comigo, falou assim, pastor, vamos lá começar a abrir igreja, tal, fazer um culto noturno. Aqueles que são do grupo de risco não vão. Então as pessoas que não vão, são menos pessoas, como diz o Matuto, menos pessoas, e aí vai dar tudo certo. Eu falei, não é a hora. Por mais que eu queira, por mais que eu tenha desejo disso, não é a hora. E aí ela entendeu, deu um joinha. A base de toda a verdadeira sabedoria é você pensar antes de fazer. O ditado judaico diz, o homem irritadiço não pode ensinar. E da mesma forma ele também não pode aprender. Se você é uma pessoa que não tem paciência, você além de não aprender, você não ensina. Além de não ensinar, você não aprende. Continua naquele círculo. Às vezes eu saio para caminhar com a minha esposa aqui na rua, aí tem um cachorro que ele é doido, ele fica correndo assim, não é atrás do rabo, ele fica rodando, e não vai pegar nunca o rabo dele. A primeira necessidade da aprendizagem é a paciência. Se você não tem paciência, você não aprende. É a base da alegria perpétua. 11h25. Vamos mais um. É a base da alegria perpétua. A paciência, pastor, é a base da alegria perpétua? É, porque você, sendo paciente, aquelas situações, elas não te abalam, não te afetam, vão gerar em você paz. Vão gerar em você alegria. É muita manifestação de amor. Conforme o escritor judeu diz, a paixão do ímpio não será justificada, porque o ímpeto da sua cólera é a sua ruína. Os ímpios, eles não têm isso de paciência, eles agem segundo a medida do seu coração. O paciente resistirá até o momento oportuno.
mas depois a alegria brotará para ele. Aí eu volto lá no meu filme do Rock 4 lá, pancada, 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 quando ele ganhou e derrubou lá o cara lá, o grandão lá, que alegria! Ganhei. Valeu a pena. A palavra de Deus dá o exemplo da mulher que tá parindo a criança, e é um momento de dor, de incômodo, mas quando a criança nasce, acabou. A dor? Que dor! Olha que carinha de joelho linda, que carinha amassada, mas é tão linda, é tão fofa. Que dor, nem lembro disso. A paixão do ímpio não será justificada. O paciente resistirá até o momento oportuno, mas depois a alegria brotará para ele. O homem impetuoso destrói a sua própria felicidade e também dos outros. A pessoa que não é paciente, além de não ter paz, além de não ser amoroso, não ser alegre, ele também destrói os outros. Porque tanto a ação da paciência e longanimidade tem a ver com o próximo, a impaciência, a brutalidade, a grosseria tem a ver também com você magoar o próximo. O homem impetuoso destrói a sua própria felicidade e também a dos outros. O homem de gênio sereno, tranquilo, traz a felicidade para si mesmo e para todos os quais entra em contato. Uma pessoa que eu gosto de estar junto é o Sebastião. O cara, a paciência. É lógico que quem pode atestar isso mesmo é a Glenda, né? Mas com a gente, ele está lá, ele senta e ele conversa. E você vê tranquilidade no seu semblante. Eu nunca vi o Sebastião ele perder a compostura. Com certeza, seus familiares já viram, talvez a Glenda tenha dado uma risada quando tocou ele e tal, mas eu nunca vi. Eu reputo o Sebastião como uma pessoa que ele é uma pessoa de paz. E o que acontece é que quando eu estou com ele, eu me sinto em paz. Nós podemos ter isso também. Nós podemos ter essa paz. Nós podemos exalar esta paz. Você vai para um lugar, passa um perfuminho, fica cheiroso. Eu falo para minha esposa, assim, passa um perfuminho para poder cheirar o seu pescoço. É tão gostoso aquele cheirinho. Imagina o cheiro da paz de Cristo, você exalando, você entrar num lugar e a pessoa, que bom você estar aqui comigo. O último tema que eu não vou tratar agora, a longanimidade é a base de todo o poder legítimo. Se Deus assim o permitir, nós vamos continuar falando da longanimidade. Confesso a você que esse tema da longanimidade tem falado muito comigo. Tem muita coisa boa para a gente trabalhar ainda. Se você gostou desta abertura e você conhece pessoas que explodem, chama a pessoa. Olha, eu tenho um remédio para você. Não é o Gardenal, não é o remédio tarja preta. Não. Vamos sentar um pouquinho e vamos assistir. Assiste essa primeira parte aqui e depois vem comigo se você gostou. Faça isso. Compartilhe, fale com as pessoas. O mundo precisa de paz. Senhor, quero agradecer ao Senhor, agradecer a Ti porque podemos trabalhar a paz no primeiro período, iniciarmos sobre paciência e longanimidade no segundo período. Peço que os meus irmãos, eles possam estar sendo edificados, que eles possam, Pai, estar sendo confrontados, e não só apenas confrontados. Eu não quero, Pai querido, que o coração deles fique apenas entristecido por ser identificado uma ou outra falha, um ou outro pecado, mas que haja o desejo da mudança. E isso provém do Senhor. Que o Senhor possa arar esses corações, Pai, arar o meu coração, para que nós possamos ser pacientes, nós possamos ser longânimos e que possamos exalar o bom perfume de Cristo. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus.